boa tarde. Estamos novamente iniciando o programa Hora Atividade. Esse é um programa de produção do CMP Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo. E o nosso programa fala sempre sobre questões relacionadas à educação. E no dia de hoje nós vamos conversar com a professora Josiane Petri, e ela vai conversar um pouquinho sobre a questão da mulher. A Josiane é uma especialista, principalmente na área do direito, em relação às causas da mulher. E a gente vai conversar com ela um pouquinho sobre toda essa problemática que existe em relação, ainda, infelizmente, existe com relação à agressão à mulher. E ela é, como disse, uma especialista e tem muito a contribuir para esse debate, principalmente nesse momento tão tenso pela qual a sociedade mundial está passando. Então, Josiane, muito boa tarde e seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde às professoras que nos acompanham agora. É uma satisfação estar com vocês nesse programa, conversando sobre assuntos tão relevantes para nós, né? Tenho também o prazer de receber hoje mais uma vez a professora Liane Quirinos, nossa colega do município e também diretora do CMP Sindicato. Liane, então, boa tarde e seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Regina. Uma saudação muito especial a você, Josiane. Espero que a gente possa ter realmente uma conversa bem produtiva e que leve algum alento, né, nesse momento de distanciamento e violência. E, mais uma vez, nós temos o prazer de receber a professora Regina Costa dos Santos, que é diretora do CMP Sindicato e também colega nossa do município. Regina, boa tarde e seja bem-vinda. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, professora Josiane, Liane. É muito bom poder estar nessa tarde conversando aí, né, com a nossa comunidade sobre esse importante tema. Tema esse, né, que mexe muito com todas nós, né, seja por ter sofrido algum tipo de violência ou por conhecer alguém muito próximo que tenha sofrido. Que a gente possa fazer uma boa conversa, né, com certeza vamos aprender muito aí com a professora Josiane. Josiane, eu já começo contigo te perguntando sobre uma estatística muito triste de que nesse período agora da pandemia, onde as pessoas estão em suas casas, né, os casos de agressão à mulher aumentaram em 44% de modo geral no país. Isso é um dado revelador do que é a nossa sociedade, obviamente, mas também é um dado muito triste pelo qual nós não deveríamos estar presenciando neste momento. O que eu quero saber de ti é o seguinte: primeiro, a que você atribui esses casos de aumento de agressão à mulher, ainda mais num período tão tenso como esse para todos, né? E segundo, tu já me diga o que essas mulheres podem fazer, podem e devem fazer no caso de acontecer isso em suas casas. Bom, Eduardo, esse é um dado, nós não sabíamos exatamente o quanto aumentaria, mas certeza não dá para se dizer, né? Mas nós tínhamos já a triste expectativa de que essas estatísticas aumentariam e seriam negativas para violência doméstica e familiar. Por quê? Né? A gente olha para a América Latina, às vezes a gente esquece, né, que o Brasil é América Latina, mas nós somos e esse traço fica muito forte, né? Então, não vou me atrever a falar demais, mas a gente tem essa questão da colonização, né, do homem que chega aqui desbravador, forte, fisicamente que se impõe, né, que se coloca dentro de uma estrutura mundial onde a mulher já era submissa. Na nossa região, aqui na região norte do Rio Grande do Sul, que é a região com maiores índices de violência no estado, exceto, né, a região metropolitana de Porto Alegre, a gente tem um perfil histórico, segundo o professor Tal Golin, um pouquinho diferente, né, da região sul. Na região sul, segundo o professor Tal, quando esses colonizadores vieram, eles tinham dinheiro suficiente, ou conseguiam dinheiro e traziam, né, as esposas de Portugal. E aqui começaram, né, a ter filhos
com as índias, né, que nunca participavam da família. Então, sempre a mulher foi deixada de lado. E que isso, ao longo do tempo, né, foi se filtrando, mas foi permanecendo. Então, a Secretaria de Segurança Pública, há 10 dias atrás, divulgou os dados da violência, né, o mapa da violência no Rio Grande do Sul. Todos os crimes diminuíram, todos, né, com um potencial ainda maior para crimes contra o patrimônio, né, furto e roubo. Mas a violência contra a mulher aumentou demais. E por que nós sabíamos que isso ia acontecer, né? Com as pessoas circulando menos na rua, esses delitos que acontecem mais em via pública, a tendência é diminuir. E todos aqueles crimes que acontecem, né, no ambiente privado, a tendência é aumentar. Então, a América Latina registrou um aumento nos casos, né, de violência sexual contra crianças e adolescentes em ambiente familiar e um aumento dos casos de violência contra a mulher em ambiente doméstico e familiar. Então, pensa assim, a rua pode ser perigosa, mas para a mulher no Brasil, especialmente aqui na nossa região, né, no Rio Grande do Sul, é mais perigoso você estar dentro de casa que você estar na rua. Agora, você está no lugar que é mais perigoso para você, fechada com seu agressor. Então, obviamente, que a gente já sabia que aumentaria. Você me pergunta o que se pode fazer? Primeiro, né, a polícia tem registrado, né, casos considerados mais graves. A Delegacia da Mulher está com horário reduzido, né, só à tarde. Então, ou seja, orientam registrar pelo site. Qual é a vítima que vai ter tempo de fazer um registro demorado com o agressor ao seu redor? Então, em primeiro lugar, o que a gente diz? Não sofra sozinha. Conte isso para sua vizinha, para o síndico do seu prédio, para sua vizinha de porta, para sua irmã, para sua amiga, para elas tomarem conhecimento disso, para qualquer coisa poderem intervir por você. Segundo, se você tem condições, né, você pode ligar para o 190 da Brigada Militar e pedir ajuda. O 180 é um caminho? É um caminho para que isso fique registrado. Mas se você precisa de uma atenção urgente, que alguém venha em teu socorro, é a Brigada Militar que faz esse serviço. Certo. Professora Regina, por favor. Josi, assim, ó, as estatísticas, como o Eduardo foi falando, aumentou significativamente essa questão da violência doméstica. Eu queria que tu falasse um pouquinho assim, se as leis que hoje a gente tem, de fato, elas protegem as mulheres, se elas são suficientes, né, para estar garantindo aí os nossos direitos e também nos protegendo. E até que ponto, assim, as medidas protetivas elas vêm funcionando, porque o que a gente observa também é que os números de feminicídio também estão aumentando, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Então, Regina, nós registramos um aumento no Rio Grande do Sul este ano de 73% nos casos de feminicídio. 73%, isso é muita coisa, né? No Brasil, a gente teve um aumento de 300% nos casos de feminicídio. Então, essa política de distanciamento / né, isolamento social, ela se intensificou esses dados da violência. Que legislações a gente teria eminentemente, né, para declarar agora? A Lei Maria da Penha, que é de 2006, e a qualificadora do feminicídio, que entrou no Código Penal em 2015. Mas veja, né, a qualificadora do feminicídio, ela só funciona depois que uma mulher morreu ou quase morreu. Então, ou seja, ela não tem esse potencial inibidor, né? Não funciona na América Latina você criar leis penais para inibir prática de violência. Se isso não vier associado, né? E aí entra a função sua, do Eduardo, da Liane, minha, de todo mundo que é professor, né? De falar sobre, né? A gente não pode estabelecer tabus. Então, não existe a possibilidade de você ter uma legislação penal e ela vai resolver. Mudança de comportamento através de processo reflexivo
e de educação, de pensar sobre, que a gente consegue alterar. A Lei Maria da Penha, ela é de 2006, mas num encontro recente com a própria Maria da Penha na OAB em Porto Alegre, ela disse que o objetivo dela com a lei nunca foi simplesmente punir, todo mundo faz denúncia, porque ela falava muito da estratégia para denúncia, né? Porque às vezes a gente quer auxiliar e a gente incentiva, às vezes, exageradamente a vítima à denúncia, ou a gente denuncia por ela, quando, na verdade, talvez aquele não seja o momento mais adequado para ela. Porque tem mulheres que têm filhos, tem mulheres que precisam se organizar financeiramente, tem mulheres que precisam ter tempo para decidir para onde vão. Então, ela diz que a grande missão da Lei Maria da Penha eram os centros de referência no atendimento à mulher, que Passo Fundo tem, né, lá no ZAC, o CRAM. Embora ele esteja, né, apesar da luta das profissionais que trabalham lá, mais ou menos que é abandonado, vamos dizer assim. Então, onde se reforçou a Lei Maria da Penha foi no aspecto penal. Registra ocorrência, pede medida protetiva. Aí você fala, elas são efetivas? Porque a gente verifica todos os dias de mulheres que são agredidas, mortas, e tinham medidas protetivas em seu favor. O que eu tenho para te dizer é que elas ajudam muito. Porque tu tens, né, desde uma medida protetiva de não aproximação, e isso inibe uma boa parte dos agressores, ou seja, por 200 metros, 100 metros, dependendo do caso, ele não pode se aproximar, então isso faz com que ele não possa voltar na casa dela, ir até o trabalho dela, porque se chama brigada militar, ele pode ser preso na hora, né? A medida protetiva de afastamento do lar, quando a situação é grave, ela funciona muito, porque você retira contra a vontade esse agressor de casa, que pode inclusive ser a casa dele, mas depois se decide patrimônio, e ainda tem a possibilidade da prisão, né? Não, nenhuma nem duas vezes que eu fui para audiência, o agressor saiu preso, porque agredia verbalmente em sala de audiência, né? Com ameaças de morte, inclusive. Então, ou seja, elas têm efetividade, elas são uma ferramenta importantíssima, mas sim, tem aquele número significativo de agressores que não respeitam a autoridade de uma decisão judicial. E às vezes é por interferência de álcool, drogas, e outras vezes é porque realmente o sujeito não respeita ninguém. E aí, como é que você vai controlar isso? Num Estado democrático de direito, né, você tem que se utilizar dos mecanismos legais, né? A gente não está autorizado a fazer justiça pelas próprias mãos. Então, a gente tem que contar, né, com a autoridade pública. E se não for pedido ajuda, a gente não tem muito o que fazer. Mas o fortalecimento do CRAM, a possibilidade de acolhimento e de não julgamento, são ainda mais eficientes, né? Não transformar a vítima em ré, eu acho que é uma das coisas mais importantes que se tem a fazer. E claro, né, não permitir que legislações municipais ou de qualquer ordem impeçam a liberdade de cátedra, ou seja, que a gente possa falar sobre isso em sala de aula, desmistificar uma suposta vergonha social de estar nesse cenário, né? E falar sobre. Do nosso trabalho lá no Projur Mulher, é um programa, né, de extensão que já é mais velho que a Lei Maria da Penha, tem 16 anos, e desde 2010 a gente atende toda e qualquer mulher, né, da comarca de Passo Fundo. Nunca baixou a nossa estatística de 80% dos casos em que o agressor estava alcoolizado. E a gente tem um tratamento ou um entendimento, né, do alcoolista de 30 anos atrás. A política pública de saúde, né, para enfrentar o álcool, ela já está ultrapassada, né? Se precisa repensar isso. Então, são várias frentes, né? Quando você fala de violência contra a mulher. A legislação é importante, sim, se alguém cometeu um crime, ok, precisa ser punido, mas a gente precisa conseguir chegar antes, né? Antes do crime acontecer. Tá bom. Obrigado, Josi. Professora Liane, por favor.
É na mesma linha da questão essa criminal, né? Eu acompanhei recentemente uma situação, eu vejo que a mulher agredida, ela logo recebe uma informação de que, enquadrando na Lei Maria da Penha, o seu caso passa a ter prioridade. Só que aí ele cai dentro do judiciário e lá dentro tem inúmeras prioridades, né? O que é realmente mais relevante é a agressão contra a criança, é a agressão contra o idoso, é alguém precisando de remédios, e aí esse caso vai se demorando e vai dando aquela sensação de impunidade ao criminoso, né? Então, tanto assim que essa pessoa que eu conheço que foi agredida, o seu agressor segue a sua vida normalmente, já está em outro relacionamento, está trabalhando, segue tudo pela morosidade dos trâmites judiciários e legais. Como é que se faz frente a esse tipo de situação? Então, vamos pensar assim, né? Existem comarcas e comarcas. Se eu faço um registro de ocorrência, eu moro em Casca, provavelmente, entre registrar a ocorrência, desenvolver o inquérito e julgar o processo, isso tudo vai acontecer em termos processuais de maneira muito rápida, né? Em meses, isso vai estar resolvido. Passo Fundo é uma comarca muito grande, né? A Delegacia da Mulher não tem nem o espaço físico, nem a quantidade de policiais que deveria ter, haja vista o número de registros de ocorrência. Nós não temos uma vara especializada, né, em Lei Maria da Penha, apesar do número de registros de ocorrência. E uma das justificativas do Tribunal de Justiça para nós ainda não termos essa vara, que está autorizada desde 2011, é que, apesar das mulheres registrarem muitos boletins de ocorrência, poucas delas mantêm a representação criminal, ou seja, continuam com a intenção de processar o agressor. E aí vem isso que você está me dizendo. Por que elas desistem, né? Por que elas se cansam? O tempo médio de um inquérito desses, né, em Passo Fundo, é 1 ano. Então, ou seja, ela registra a ocorrência, ela vai para uma audiência para verificar medidas protetivas ou não, e o tempo passa e ela não sabe mais o que aconteceu. E, nesse tempo, todo mundo está levando a sua vida. Ela com medo, ele sem medo algum. Então, com liberdade, com possibilidade, né, de reconstruir a vida de maneira muito mais fácil, sem o trauma, né, também, de ter sido vítima. Quando termina esse inquérito, né, se ela ainda se mantém, ela ainda acredita, né, que faz diferença para esse sujeito uma punição, e ela mantém a representação criminal, a gente vai, então para a instrução processual. Uma vez que ele seja condenado, e veja, né, nem sempre é, porque em situações de violência doméstica, o que a gente tem de prova, né? Você não pode condenar alguém sem prova. Quando tem lesão corporal, a gente tem um exame de corpo de delito. Mas muitas delas dizem, ele sabe como bater. Sim, tem sujeito que pega pelo cabelo, tem outro que pega pelos dentes, que não vai deixar marca, né? Bate na cabeça, que não fica marca também. Ou seja, tem lá suas estratégias, né, de dar a volta na prova pericial. E testemunhas, quem é testemunha? Quando tem é filho. Né? E aí filho, por vezes, ou é muito pequeno, ou não quer se envolver, ou gosta de pai e mãe. Enfim, é uma realidade complexa. Tá. Mas vamos dizer que ele seja condenado, né? A grande maioria dos registros é por ameaça, constrangimento ilegal ou injúria, né? Que são essas ofensas, né, morais que a legislação considera, né? Todos 3 delitos de menor potencial ofensivo. Em se tratando de violência contra a mulher, a gente não usa esse termo, mas são aqueles crimes que têm uma pena considerada baixa, né? Pelo potencial, hipoteticamente, né, lesivo, também baixo.
Só que é muito diferente, né, Eliane, você ser ameaçada por alguém da rua. Vai acontecer isso uma vez, você muda de caminho, você não vai mais lá e segue a tua vida. Mas você ser ameaçada todos os dias por alguém que está dentro da tua casa, ou que já saiu, mas que te ameaça em relação aos teus filhos, é conviver com o medo, né? Estar preso na liberdade, ou seja, não estar livre, né? Então, o processo, né, de castração e de inibição de conduta associado a essas humilhações e ofensas, ele é muito destrutivo. Só que, do ponto de vista penal, são crimes de menor potencial ofensivo, porque não consideram a realidade da violência doméstica. Não consideram. E aí a gente tem o quê? Né? Um sujeito que é condenado e que aí ele tem uma pena máxima lá de 6 meses, 1 ano, digamos que ele seja condenado a 6, ele vai progredir em um 6º, e aí ele fica, né, sujeito ao sistema penal por 1 mês, 45 dias, que é muito baixa, e alguns juízes, né, suspendem a aplicação da pena em troca, né, de um período de prova. Então, ou seja, a sensação de impunidade, ela existe? Sim. Esse sujeito vai estar com o nome no rol dos culpados, já tem um antecedente criminal, pode vir a se tornar um reincidente? Sim. Mas em relação àquela vítima, é muito pouco. Porque quando a mulher registra que foi ameaçada, que levou um tapa, ou que foi humilhada, dificilmente ela faz isso na primeira vez que acontece. Então, quando ela olha aquela sentença de 30 dias que ele vai cumprir livre, ela não está pensando no dia que ele chamou ela de vagabunda, mas às vezes em meses, anos, né, que ela foi humilhada, maltratada, torturada psicologicamente. E aí aquilo parece um despropósito, né, um descalabro. Então, ou seja, a gente não pode lançar todas as expectativas da reconstrução da vida, né, de uma vítima de violência doméstica numa sentença penal condenatória, assim como isso não pode ser o único parâmetro para inibir violência, porque isso custa vidas, né? Você achar que vai inibir violência, diminuir violência com condenações, significa que você está admitindo que muitas mulheres vão ter que sofrer, morrer, para que outras sejam salvas. A gente tem que ter mecanismos de enfrentamento dessa violência pré-legislação penal e durante, porque não é assim, fez a denúncia e mudou a vida, né? Os problemas continuam e, às vezes, eles se acentuam, né, pela dificuldade econômica, pelo próprio medo, pelo descrédito, né, no poder judiciário. Então, ela talvez se sinta mais sozinha ainda e precisa de amparo nesse período, né, para também reduzir esse número, né, de reconciliações que não são reconciliações. Eu queria retomar um pouquinho só mais isso, Josi, só mais um pouquinho, sem querer ser chata, mas é que o que aconteceu? Essa pessoa que eu me refiro, ela foi agredida fisicamente, né? Ela passou por cirurgia, tamanha foi a agressão. Todos os custos foram desembolsados por ela mesma. Ela teve perdas salariais em função do afastamento do trabalho. Ela tem crise de pânico. Ela tem que fazer tratamentos terapêuticos, não se sabe por quanto tempo, por conta dela, né? Então, eu quis retomar porque tu mencionava com muita propriedade a questão da violência psicológica, ou da violência que não deixa marcas, mas nós temos um caso concreto de uma violência concreta, com fotografia, com perícia, tudo, e segue impune o agressor. Liane, esse caso que você menciona, infelizmente, ele não é exceção, né? Para tu teres uma ideia, assim,
inúmeras pessoas já se prontificaram a fazer projetos de atendimento, de auxiliar, de parceria, e se assustam, né, com o número de audiências que a gente tem em Passo Fundo por semana. Desses casos, que não são menos graves, né, de ameaças, constrangimentos, ofensas, a gente tem uma média de 60 audiências por semana. Dessas situações, né, de lesão corporal para cima, violência sexual, feminicídio, tentativa de feminicídio, varia muito, mas a gente costuma ter de 3 até 12 por semana. Então, ou seja, são muitos os casos, né? Aí entra naquela questão que você diz, dentre tantas prioridades, qual é a maior prioridade nisso tudo, né? E a ausência, né, de uma vara de violência doméstica dificulta tudo. Por quê? Nós temos aqui um caso, uma cliente que acaba sendo tratada na vara criminal e na vara de família. Por vezes, essas decisões não se compatibilizam. Por exemplo, na vara de família, o sujeito comprova que, apesar de tudo, ele era um bom pai e o juiz quer que se aplique uma guarda compartilhada. Na vara criminal, a gente tem uma situação de violência grave contra essa mulher que impede que eles se comuniquem. Então, as coisas não podem acontecer, mas são juízes diferentes que não conhecem os mesmos padrões, as mesmas provas. Se nós tivéssemos a vara, né, de violência doméstica, dava para tratar dos alimentos, da guarda dos filhos e de todas essas questões, né, de lucros cessantes do que ela deixou de ganhar, aquilo que ela gastou com os procedimentos cirúrgicos e deve estar gastando, né, psicoterápicos, tudo no mesmo bolo, né, para ele ser condenado a pagar. E ela pode conseguir, né, mediante ação, né, de ordem civil, o pagamento desses valores? Sim, provavelmente vai conseguir. Mas isso garante que ela receba? Infelizmente não, né? Porque às vezes o sujeito, a gente não pode penhorar salário. Então, às vezes, esse sujeito não tem patrimônio. E veja, né? É um absurdo, mas às vezes o sujeito abre mão de um emprego com carteira anotada só para não ter o desconto em folha do pagamento da pensão ou de outras verbas que ele deve à família, né? Então, ele prefere se prejudicar para prejudicar a sua própria família também. Então, é uma situação complexa e, sim, né, apesar de se ter provas da lesão corporal e a probabilidade de uma condenação ser altíssima, e no caso que você está dizendo, né, isso já se enquadraria numa lesão grave, que é uma quantidade de pena significativa, então isso faz com que o sujeito comece a cumprir pena em regime fechado, é um processo penal como qualquer outro, né? Você tem que assegurar direitos e garantias individuais e você tem que entrar na pauta. Então, ou seja, isso vai seguir um ritmo. E a gente está com uma expectativa de novo negativa com relação a esse ritmo, porque os processos criminais no Rio Grande do Sul, eles são físicos, eles não são eletrônicos. Então, desde 16 de março que eles estão suspensos. Não está acontecendo os atos processuais. A única coisa que está acontecendo é em regime de plantão, decisão sobre as medidas protetivas. Mas nós tínhamos na audiência, na semana da suspensão, audiência de tentativa de feminicídio, de lesão corporal gravíssima, inclusive contra uma professora, e tudo foi suspenso. Não estou dizendo que seja errado, né? Porque a gente está tentando preservar também a vida de qualquer maneira. Mas eram pessoas que estavam esperando há anos, né? Pela audiência. Só que entra numa vara criminal que já está abarrotada de processos. Muito bem, então vamos continuar com o nosso programa. E antes de continuar, eu quero convidar todos para que curtam, compartilhem ou sigam os nossos programas nas redes sociais.
este programa aqui ele vai estar disponível em todas as nossas redes sociais que estão aí no seu vídeo. Então, vá lá, dá uma curtida, segue, compartilha, porque a gente sempre tem programas de qualidade para oferecer para vocês. Eu quero te perguntar, Josiane, primeiro, são duas coisas, na verdade, né? O CMP Sindicato, ele está lançando um projeto que é um botão do pânico para a agressão da mulher, para a prevenção da agressão da mulher. É um projeto que está sendo pensado pelo sindicato, vai ser lançado logo, logo, e o objetivo dele é criar mais um mecanismo de resposta para a agressão que a mulher sofre, não só nesse momento de pandemia, mas também o pós-pandemia, né? Porque esse, infelizmente, é um problema que persiste em qualquer tempo. Então, eu gostaria de saber o que tu acha dessas iniciativas de criação desses mecanismos. Não é só o CMP Sindicato que vai ter esse mecanismo, outras entidades já têm. Então, eu quero saber um pouquinho da tua opinião sobre isso, tá? E eu quero que tu me fale um pouquinho também sobre uma outra questão que me parece hoje ela está muito aparente, né, na nossa sociedade. A gente ouve um discurso hoje de relativização do racismo, da homofobia, do machismo, sendo tratados como coisas, como se costuma dizer de uma forma até vulgar, como mimimi. E a gente sabe que não é isso. Então eu queria saber o quanto que o ambiente político que vive o Brasil hoje, ele contribui para o aumento das agressões da mulher. Eu vou começar pelo fim, tá? Pela última pergunta. Tem uma teórica, a Judith Butler, né, que quando veio ao Brasil da última vez, sofreu reações, né, desmedidas, que expressa realmente isso que você está me questionando, né? Ela, quando veio ao Brasil, foi taxada como feminista, como representante do movimento LGBTQI+, e como alguém que precisava ser excluído, rejeitado, reprovado. E ela fala justamente da cultura no centro, né, de todos os problemas que a gente tem, e o grande potencial mobilizador da educação dentro dessa cultura. Então, o momento, né, do Brasil, especialmente, ele é político, social, cultural, problemático, né? É um momento de corte, né? Você não pode falar sobre determinadas coisas, de interferência, de que você deve fazer de determinado jeito. E esses marcadores sociais da diferença, né? Eles estão, na verdade, existe uma tentativa de escondê-los. Eu não vou falar de negros porque somos todos pessoas. Eu não vou falar de mulher porque somos todos humanos. Eu não vou falar de indígenas porque somos todos brasileiros. Esse discurso, né, igualitário, universal, é justamente o discurso que nos mantém oprimidos há séculos. Em nome dessa história, né, de que somos todos humanos, de que somos todos iguais, a gente vai aceitando essa desigualdade opressora. Então, sim, esses marcadores sociais, eles são importantes para dar visibilidade, para dar voz às nossas demandas. Então, sim, somos todos humanos, mas nós, mulheres, sim, sofremos mais preconceitos. As pessoas que têm uma orientação sexual que não seja heterossexual sofrem mais preconceito ainda. Então, a violência, ela atinge todas as classes, todos os níveis sociais. No entanto, tem pessoas que sofrem mais violência ainda, né? E, dependendo da posição que você ocupa, talvez exista uma inibição de demonstrar que você sofre violência. Então, por que nas audiências, né, nos juizados especiais criminais, a gente vê mais pessoas pobres? Porque elas não têm vergonha de procurar a tutela jurisdicional, de dizer, sim, eu fui vítima de agressão. Porque elas entendem que elas já não têm mais nada a perder. Mas isso não significa que a violência não atinja
nós, professores, professoras, que não atinja pessoas de um ambiente público, do serviço público, pessoas que tenham carteira assinada, pessoas de altos salários. Mas o tratamento, né, dessa questão é que tem se mostrado de forma diferente. Então, são níveis de violência diversos, né? O impedimento de se falar sobre ou de esconder o verdadeiro problema só aumenta. Então, não adianta, né, a Secretaria de Política para as Mulheres dizer que vai mandar prender governadores porque aumentou o índice de violência contra a mulher, sendo que desde que, né, a Secretaria tem esse tom, se trabalha com essa história, né, de sexismo e de manutenção de um status quo. Ou seja, não é o fato de você ser mulher ou homem que vai te impedir de fazer determinadas coisas ou que vai determinar o seu comportamento, né? Começando desde uma coisa simples, desde a cor que você vista, a profissão que você vai escolher, o esporte que você vai frequentar, né? Então, ou seja, o momento, ele é realmente muito complicado. E a gente não pode esperar políticas públicas coordenadas e pensadas para a nossa realidade verdadeira, né? Não uma realidade utópica. Então, essa iniciativa do sindicato, né, enquanto pensar o coletivo dos professores do Botão do Pânico, eu achei sensacional. Exatamente como vocês vão fazer, eu imagino que esteja sendo pensado, mas isso para mim significa o quê, né? Vocês estão tentando facilitar o caminho, né, para o socorro, para a ajuda institucional, estão demonstrando crença nas vias legais e democráticas de resolução dos conflitos, e 3, estão reconhecendo, sim, que nós, professoras, também sofremos violência. Ou seja, vocês não estão se escondendo. O problema existe e a gente precisa tratar dele. Parabéns pela iniciativa do aplicativo. Muito obrigado, professora. Professora Regina, tenha bondade. Pro Josiane, assim, ó, o debate frente à questão do empoderamento feminino, ele vem crescendo bastante, ao menos nas redes sociais, assim, né? Queria saber a tua opinião, assim, de que forma esse debate, o empoderamento feminino pode contribuir para diminuir esses números e qual seria aí o nosso desafio enquanto professores, né, que atuamos diretamente aí na educação pública frente a essa pauta da violência contra a mulher. Regina, eu acho que o grande desafio é como educar num Estado democrático de direito, tendo a sua liberdade de ensinar e de aprender sendo violada pelos nossos próprios representantes que, por vezes, violam essas regras democráticas. Então, acho que o principal desafio é manter a escola livre. Manter a escola livre em que sentido? Não dá para deixar tudo para a família ensinar. Isso não é coisa que se trate dentro da escola, isso é coisa para a família. Mas e se a violência é intrafamiliar? Vamos pensar na educação de crianças, né? De crianças e adolescentes. Os registros no Brasil de violência sexual contra crianças e adolescentes apontam que 90% dos casos dessas violências são intrafamiliares, ou seja, acontecem dentro de casa. Então, se a escola não puder falar sobre isso, quem é que vai conversar com essa vítima? Quem é que vai oferecer apoio? Quem é que vai mostrar o caminho a ser seguido para uma vida sem violência? É preciso falar. O índice de jovens, né, homossexuais que se suicidaram em 2018 e 2019 superou os últimos 10 anos. Então, é preciso ter liberdade para se conversar sobre, para se falar sobre. Você acha mesmo que numa família onde a mãe sofre a agressão do marido, do companheiro, vai se falar sobre violência doméstica? Não. E esses filhos vão acreditar que aquilo é uma família saudável. E
quando tiverem a sua família, ou vão se sujeitar à violência, ou vão reproduzir mais violência. Então, ou seja, a educação tem, a educação, sobretudo a educação pública, tem um desafio gigantesco, né? Porque tem que lidar com a escassez de recurso, tem que lidar com as jornadas, né, intercaladas, porque o salário dos professores vem sendo achatado há muitos anos, e não tem dinheiro, né? Mas aí você olha outras áreas da segurança pública que não oferece segurança, com salários multiplicados e os professores não. E a gente começa a ver que tudo é uma questão de poder, né? De poder distribuído desigualmente, porque talvez seja interessante mesmo, né? Que a gente não aprenda, ou que a gente não tenha professores com fôlego, né? E com acesso à qualificação em uma escola aparelhada. Mas, enfim, esse empoderamento feminino, né? A gente tem que olhar do seguinte prisma, né? Ninguém leva poder para outro, né? Poder não se vende, não se doa, não se compartilha. O poder se adquire, né? E como é que se adquire? Primeira coisa, né? Através da informação. E essa informação não é lavagem cerebral, né? É informar. A maneira como a pessoa vai captar essa informação é outra coisa. E claro que isso vai passar pelo filtro, né, da conjuntura político-social, da cultura, da maneira como a família dela pensa, onde ela é educada, mas, primeiro, né, informação, conhecimento, viabiliza a reflexão. E onde você tem dúvida, você aprende, né? E a partir daí a gente tem transformação. Não é impossível, eu sempre cito o exemplo do meio ambiente, né? A lei dos crimes ambientais é de 98. De 98 para cá, como mudou o nosso comportamento ambiental? As crianças têm uma percepção ambiental que parece natural, porque já nasceram, né, nesse ambiente em que a gente pensa essas questões. Correndo o risco de um retrocesso grave agora, né? Mas quem que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, separava o lixo? E hoje não é uma coisa quase que natural em nós? É normal, é comum, a gente faz isso, não se sente até culpado. Então, ou seja, a transformação social, ela é possível, só que a gente tem que ter espaços de reflexão, né? E a casa, o lar no Brasil, ele não tem demonstrado essa liberdade de reflexão. Então, a escola acaba sendo, né, a instância de aprendizado e de análise crítica de tudo que se passa. Muito bem. Nós já estamos nos encaminhando para o final do nosso programa, né? Nós vamos fazer agora as nossas considerações finais. Eu gostaria de começar pela professora Liane. Tenha bondade, professora Liane. Eu quero agradecer essa oportunidade fantástica de ouvir a Josiane. A Josiane é dessas pessoas que a gente pensa assim, eu queria ser aluna dela, queria estar na aula dela, queria ficar todo turno, né? Só aprendendo. Vamos ter que pensar algumas coisas, né, Josiane? Você levantou uma porção de coisas. Essa questão de nós termos uma vara específica me impactou, né? Eu acho que, inclusive, nós, como um sindicato que respeitando o Eduardo e os nossos demais colegas, é um sindicato de mulheres, né? E há outros tantos, né? Nós temos agora outras mulheres protagonistas, as enfermeiras, as médicas, né? Todo esse pessoal da saúde fazendo um trabalho incrível, né? Então, assumir, né? Dentro de uma ação comunitária, dentro de uma ação da coletividade, que se estabeleça, né, se isso inclusive já está aprovado, né, de que venha a existir essa vara específica, e nós sendo uma região que tem, de fato, essa demanda, né, eu concluiria, assim, esse nosso encontro deixando essa semente, assim, para que se pense nisso, que
tome medidas, né, de ação coletiva para que isso venha acontecer. E agradeço muito de ter estado aqui. Tá bom. Obrigado, professora. Professora Regina. Gratidão aí pela oportunidade, né, da gente poder estar conversando sobre esse assunto. Josi, assim, ó, minha admiração. A gente precisa de muitas mulheres, assim como você, atuando nesses espaços, levando informação e nos defendendo, né? Acho que é fundamental. Um desafio aí para a nossa comunidade, né, que eu gostaria de deixar, Eduardo, é que a gente não deixe nenhuma mulher sozinha, né, nessa pandemia. Que quanto mais próximas estivermos, mais protegidas estaremos, né? Então, que a gente ligue para as nossas amigas, que a gente pergunte como elas estão, que a gente esteja perto das nossas familiares. A violência, ela não, às vezes, ela vem da onde a gente menos espera, né? Então, que a gente possa estar mais próxima e que a gente se proteja, que eu acho que essa é uma forma de contribuir para que as legislações, inclusive, sejam respeitadas, né? Então, que a gente possa estar juntas, principalmente nesse momento aí que a gente vive no nosso país, que é de isolamento, mas ele não pode ser para que as mulheres fiquem sozinhas, né? Se sintam sozinhas. Então, que cada uma de nós aí faça a nossa parte e ajude aí nessa rede de proteção à mulher. Que as nossas lutas se fortaleçam, né, que a gente continue, que permaneça se organizando, que eu acredito que essa também é uma forma da gente estarmos nos protegendo diante aí dessa sociedade que, infelizmente, não vem conseguindo nos proteger, então que a gente busque outras alternativas. Eu acho sim que a legislação, ela é um aporte, mas que cada um de nós pode fazer a diferença, às vezes, com a vizinha que está ali do lado, onde muitas vezes a gente acaba não conversando sobre isso, para que a gente possa também fazer essa diferença, essa rede de proteção à mulher, ela perpassa por todos nós. Gratidão, Josi, assim, ó, que a gente possa fortalecer os nossos laços, que a rede municipal de ensino possa ser parceira, né, nessa rede de proteção, nós professores sendo protagonistas em nossas salas de aula, levando informação, né, acolhendo as nossas alunas, as suas famílias, eu acho que é bem importante. E, Eduardo, que a gente tenha outras manhãs de debate sobre esse tema, eu acho que é um tema que tem muita coisa para a gente conversar sobre isso, fica o desejo aí de continuar refletindo sobre isso e que o sindicato também possa ser parceiro nesse processo e vem sendo, né? Parabéns aí por essa iniciativa, né, de ter ali no aplicativo esse suporte também para a mulher, que a gente possa avançar cada vez mais enquanto sociedade aí protegendo as nossas mulheres. Um beijão. Obrigado, Regina. Professora Josiane, muito obrigado, então, pela sua presença. Obrigada, Eduardo e meninas, pelo convite, né? É uma excelente oportunidade poder conversar com vocês. Eu também sou professora, minha mãe, né, é professora aposentada. Minha filha quer ser professora. Então, a gente acredita ainda, né? A gente acredita, mas a gente não basta acreditar, né? Tem que fazer. Então, parabéns pela ideia do botão do pânico, por pensar, né, na realidade do sindicato, que é maciçamente de mulheres, e por tentarmos, né, juntos fazer a diferença e fazer a transformação, né, fazer parte, né, da transformação. A realidade, por vezes, nos desanima, mas os problemas também podem ser fontes de oportunidades, né. Olha a brilhante ideia aí desse aplicativo que vocês estão implementando, né? Então, é nas crises também que a gente tem oportunidade de crescer e estamos juntos, né? Eu acho que vivemos no mesmo espaço, temos pensamentos muito parecidos, acreditamos na educação, então, juntos podemos mais. Estou à disposição do sindicato e foi uma alegria e realmente um prazer poder conversar com a Liane, com a Regina e com você aqui nesta manhã, né? Vida longa ao sindicato e que vocês consigam realmente trabalhar coletivamente.
Josi, nós agradecemos imensamente, né, a tua atenção, a tua disposição. Quero dizer, assim, eu corroboro as palavras da Regina e da Liane, é uma satisfação te ouvir, dá, de fato, vontade de ser teu aluno, pela maneira com clara e precisa que tu traz toda essa problemática, que é algo sério, que infelizmente o nosso país vive, mas que, com certeza, com iniciativas como essa do sindicato, com o trabalho de mulheres fantásticas que nós temos no sindicato, a gente vai superar isso, espero que o mais rápido possível. Então, mais uma vez, um agradecimento, gratidão a você, gratidão à Regina, à Liane, e agradecemos também a atenção de você que está nos assistindo, e a gente quer reforçar que você pode curtir, compartilhar e seguir os nossos programas em todas as nossas redes sociais que estão aí na sua tela. Então, uma boa tarde a todos e uma boa semana também para todos nós.